interior. Não tem ninguém, velho. Olha isso aqui. Gente, você não ouve ninguém falando. Eu não sei se já é quaresma. Morrendo de medo. Juro a vocês. É comum ouvir dessas pessoas que moram perto de uma dessas igrejas relatarem que às vezes escutam o sino tocar em horários diferentes do programado, e às vezes até de madrugada, quando ninguém deveria estar ali trabalhando. E isso pra mim é meio bizarro, porque se não foi uma pessoa de verdade que tocou o sino, então quem foi? Pra muita gente do interior, esse sino que toca do nada não é acidente, é um aviso de que alguma coisa do mundo espiritual está se aproximando. E se a presença for boa, o sino anuncia e pede respeito. Se for algo ruim, o sino toca para espantar. É como se a igreja reconhecesse antes de qualquer pessoa o que está vindo. É como se aquele som não fosse só um sino, mas sim uma resposta do próprio lugar. Esse vídeo que você está vendo, esse cara decidiu sair à noite em plena quaresma numa cidadezinha do interior. Para quem não sabe, as pessoas que vivem em cidades pequenas lá no interior não costumam sair muito à noite durante a quaresma, justamente porque é um período em que o mundo espiritual fica mais agitado. Durante o vídeo, ele mostra que não tem absolutamente ninguém na rua, como vocês bem podem ver. E do nada, quando ele passou na frente da igreja, o sino começou a tocar. Aparentemente, esse horário não deveria ter ninguém trabalhando lá, mas mesmo assim, o sino tocou justamente para avisar o início da quaresma. E é basicamente isso mesmo, muitas das vezes o sino da igreja tem essa função de avisar quando o mundo espiritual está mudando. E isso é bem louco de pensar, porque num ambiente onde tudo já é silencioso demais, qualquer som ganha um peso diferente. Um sino tocando no meio da tarde ou no começo da noite, sabemos que não é só um simples aviso de horário, e sim algo muito além disso. Eu sinto que no interior a fé tem um papel muito rígido. As pessoas seguem suas rotinas espirituais com mais seriedade, como se existisse uma consciência coletiva de que há coisas que precisam ser mantidas em ordem. Porque quando você vive perto da mata, de rio, de estrada deserta, onde você não ouve o barulho e a movimentação constante da cidade, o interior vira o palco perfeito para o sobrenatural se manifestar. As igrejas no interior representam uma coisa muito importante: a ordem entre o mundo físico e o espiritual. Existe uma sensação muito forte de que tudo precisa estar em equilíbrio, como se o lugar só pudesse permanecer em paz quando essa sintonia fosse mantida. Por isso que no interior muitas pessoas levam tão a sério certas tradições, porque para muita gente dali elas ajudam a conservar essa harmonia entre os dois mundos. Tu tá vendo? Mas esse tá aqui de frente de casa, nós tá vendo. Davi tá participando? Davi tá participando? E como que o menino pequeno? Ah, tá bom. O som tá gravando, depois eu mando pra tu. Tá bom, tchau. A procissão das almas, por exemplo, não é só vista como um ritual religioso, ela também é uma forma de manter essa ordem, de guiar aquele espírito que está perdido, de acalmar o que não pertence mais ao mundo físico e de lembrar que os mortos não devem permanecer presos entre os vivos, porque segundo as pessoas de lá, existem almas desencarnadas que não sabem que já morreram e continuam repetindo hábitos da vida antiga, como visitar lugares conhecidos, ficar rodando perto da antiga casa ou até mesmo ficar mexendo nas coisas na tentativa de entender o que está acontecendo. E por isso que muitas pessoas do interior presenciam coisas estranhas acontecendo, como coisas se mexendo, coisas flutuando, vultos no meio do mato e por aí vai. Quando essas presenças não encontram direção, o ambiente inteiro parece sentir, as pessoas sentem. E aí que entra os rituais, as rezas, os sinos e as procissões. Gente, essa não tem medo, essa não tem medo, essa não tem medo, essa não tem medo. Vale-me, Nossa Senhora. Que isso? Que foi isso? Que isso? Essa tá se mexendo. Olha, que isso? Que casa é essa? Olha a coisa. Olha a coisa. Fala, meu Deus.
Tudo isso existe para reorganizar a passagem entre os mundos, para evitar que o invisível se espalhe sem controle e para garantir que cada coisa continue no seu devido lugar. Na cidade grande, o barulho abafa, a rotina distrai, a luz artificial cega os nossos olhos, mas no interior tudo fica mais cru, mais aberto e mais sensível. Quando coisas estranhas acontecem, até uma simples igreja que fica isolada deixa de ser só um prédio religioso e vira quase um ponto de segurança espiritual. Inclusive, essa estrada que você está vendo nesse momento, eu passo por lá algumas vezes quando eu viajo para o interior do Pará. E foi daí que eu tive essa ideia desse vídeo, porque eu sempre olhava para essa igreja e ficava refletindo nela. Eu sempre tive a sensação de que aquilo ali não estava ali por acaso. É como se a igreja não fosse apenas um lugar de oração, mas um ponto de proteção. Porque no interior, a fé não é só uma tradição. Ela faz parte da rotina, da vida e da forma como aquelas pessoas enxergam o mundo. E eu acho que quem vive no interior entende isso melhor do que qualquer pessoa da cidade grande. Ali é um lugar onde você entra para pedir proteção, agradecer e se preservar. Em alguns casos, até para entender o que aconteceu. Porque quando uma coisa estranha acontece no interior, a primeira reação de muita gente não é procurar uma explicação científica, é para procurar uma explicação espiritual. E a igreja entra exatamente nesse papel, o lugar onde se busca a resposta. Tô olhando pelo celular, eu tô olhando pra trás, não tô? Meu Deus, a igreja. Batendo palma. Tem alguém batendo palma na frente da casa da minha tia, mas não tem ninguém. Inventei e vim pra casa da minha tia, tarde da noite. Não tô ficando louco, não. Tem alguém batendo palma na frente da casa da minha tia. E não tem ninguém, não. Não tem ninguém ali. Não tem ninguém ali. Durante o dia, aquela igreja isolada até pode parecer bonita, mas à noite tudo muda. As estradas ficam desertas, os postes iluminam um pouco e o silêncio começa a dominar tudo. E uma igreja no meio de tudo isso fica ainda mais estranha, porque é como se ela já estivesse ali há muito tempo e já tivesse visto de tudo. E acho que é por isso que muita gente associa essas igrejas isoladas com relatos de aparições, velas acesas, procissões estranhas no meio da noite ou até meio vulto passando pelo cemitério. No interior, as pessoas não costumam aceitar o inexplicável como sem resposta. Elas tentam entender ou encaixar aquilo em alguma forma lógica que faz sentido dentro da tradição local. Se escutou o sino em hora errada, tem um motivo. Se viu alguma luz perto da igreja, tem explicação. Se ouviu barulho de corrente, reza, canto, assobio, também tem explicação. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Saiba que isso ajuda muito o canal a crescer.